Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos trabalhar agora a disciplina de História, tá? Abram comigo o livro na página 35, livro de História, tá? Página 35. Vamos fazer correção da nossa última atividade, tá? Que foi passada na aula passada. Então, página 35, dizia assim. Letra A. Você concorda com a afirmação de que viver durante a pré-história era tão desafiador quanto brigar por uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos? Justifique. Então, era para vocês explicarem essa pergunta, né? Era uma pergunta, né, com resposta pessoal. Você tinha que, né, formular a sua resposta, conforme você entende. Então, assim, respondendo de acordo com o livro aqui, né, diz assim, a professora espera que você tenha respondido assim, que os primeiros povos, né, seres humanos, para conseguir alimentos e para sobreviver em regiões de calor ou de frio intensos, tinham muita dificuldade, né, porque eles tinham que ir em busca, né, da caça, eles iam em busca da água, né, para poder sobreviver. Então, toda vez que eles conseguiam uma caça, água, era como se eles tivessem ganhado um prêmio. Por isso, era como se fosse um desafio de Jogos Olímpicos, uma coisa difícil, né, de conseguir. Na letra B diz assim: segundo o texto, as mulheres que viveram há 6.000 anos tinham braços mais fortes do que as mulheres de hoje. Por quê? Com certeza, né, gente? E é claro, e é lógico por que elas tinham os braços mais fortes. Porque elas faziam as atividades que hoje nós mulheres não fazemos. Por exemplo, elas tinham que moer os grãos e também elas praticavam a agricultura, né? Elas utilizavam para fazer isso a força física, porque elas não tinham os equipamentos que hoje tem para trabalhar, né, na agricultura, né? Então, a única ferramenta que elas tinham era a ferramenta de metal, mas era manual e tinha que usar a força física para poder operar essas ferramentas, né? Não tinha nada de botãozinho, ligar na tomada e funcionar com a energia, né? Não era assim, então era bem mais difícil, tá? Na letra C, diz assim: por que o texto afirma que o conhecimento nos deixou fraquinhos, né? Então, espero que vocês tenham respondido assim, que o conhecimento nos deixou fraquinhos, pois com a evolução, né, das ferramentas e máquinas agrícolas, né? Então não era mais preciso utilizar a força física para praticar a agricultura, né? Hoje a gente vê que tem, né, equipamentos que são caríssimos, mas que trabalham numa rapidez, numa agilidade bem grande. Colheitadeira, né? Tem a roçadeira, tem o trator, enfim, não precisa mais, né, utilizar tanto a força física quanto antigamente. Aí ali embaixo tem assim: imagine que você é líder de um grupo humano na pré-história e tem responsabilidade de escolher o local da construção de uma cidade para seu povo. Que lugar você escolheria para formar esta cidade? Escolha o local e argumente em defesa de seu ponto de vista. Então, bom, se fosse eu, a prof, né, eu escolheria um terreno, né, grande, amplo e que tivesse bastante água próximo, né, para eu poder fazer o quê? Para eu poder trabalhar com agricultura, certo? Que fosse perto de rios, de cachoeiras, né? E também que tivesse muitas árvores para poder construir, né, as moradias, né? Porque é preciso ter moradias, né? Ter agricultura para poder se alimentar, para poder também trabalhar e ter moradias, né? Então, eu procuraria um lugar assim. Virando a página, vamos para a página 36. Agora nós vamos falar sobre pagamentos de tributos na Mesopotâmia. Mesopotâmia era uma região
na época muito influente, tá? Que existia no Egito, certo? Então, ela era bastante movimentada, economicamente falando. Então, ela tinha bastante palácios, né? E as pessoas que viviam na Mesopotâmia, elas tinham que pagar impostos, né? Tributo significa impostos, gente. Então, os palácios, muitas vezes, ou os templos em oficinas eram feitos de tecidos, objetos de cerâmica, peças de metal, estátuas, móveis, joias. Então, eles construíam coisas bem valiosas. Então, as pessoas pagavam impostos para a igreja. E a igreja, em comum acordo, dividiu esses impostos com o Estado, né? Os próprios palácios e templos não eram suficientes para seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: impostos e os trabalhos forçados. Então, para sustentar essa classe que vivia nos palácios e a igreja, quem trabalhava era o povo, que tinha que trabalhar bastante, né, para dar aquele conforto para eles, devolvendo isso para eles, dando isso para eles através dos impostos exorbitantes que eles eram obrigados a pagar, né, a classe mais pobre daquela época. Uma parte dos bens produzidos pela população era entregue obrigatoriamente ao palácio, na forma de imposto. Então, assim, eles ficavam com bem pouco. A maior parte eles tinham que entregar para os reis, né, que viviam nos palácios. E também para a igreja, né, que é o que dominava a classe mais pobre daquela época. Uma das cenas mais comuns na arte da mesopotâmica era justamente a procissão de pessoas levando seus produtos para os palácios. Aí nas imagens vocês vão ver, ó, as pessoas levando, né, ali, ó, nas costas, nos animais, o que elas produziam, né, na agricultura, na arte, para servir os palácios. Então, nós temos ali uma atividade na página 37 que fala sobre o que a gente acabou de falar aqui, sobre os tributos na Mesopotâmia, né? Como que isso acontecia. Então, quando vocês forem responder, olhem esse conteúdo aqui da Mesopotâmia. É da letra A, tá? A letra E. Somente a atividade da página 37. Não é para vocês fazerem não é para vocês seguirem sem a orientação da professora para a página 38, tá? Façam essa atividade da página 37, até porque vocês hoje têm ciências e história. Então, para não acumular muita atividade, a prof vai passar somente essa da página 37, que fala sobre os pagamentos de tributos na Mesopotâmia. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Tenham todos um bom fim de semana, tá? Fiquem com Deus. Tchau.